Quem foi o pensador chinês Confúcio e que filosofia ele praticava? O espírito do confucionismo tem como valor central a prática da humanidade compartilhada. O que significa este conceito? Para além da teoria, qual a história, os princípios e a ética deste pensador do Oriente que segue inspirando civilizações há milhares de anos? Conhecer outras visões de mundo, diferentes daquela que nos formou, pode trazer novas perspectivas sobre nós. Pode nos abrir para novas formas de viver em sociedade. Confúcio e a nossa vida. Tema desta série do Café Filosófico. Quando Confúcio nasceu, 2.500 anos atrás, o mundo era muito diferente, mas seus ensinamentos continuam influenciando e guiando a vida de muitas pessoas e muitas sociedades. Qual é o segredo dessa longevidade? Como cultivar a prática do confucionismo em nossos agitados dias atuais? Que ideias ele traz que podem ajudar a melhorar o nosso comportamento, o nosso cotidiano? O que o Confúcio coloca? Que você tem de aprender com o outro e você tem de se autocultivar. Essa ideia do autocultivo, você precisa, ao aprender com o outro, você dar um respiro, observar o outro e tentar entender o que acontece ali. Ou seja, naquele primeiro momento do sem paciência, daquele tipo, vou deixar aquela pessoa ali falando sozinha e vou embora, eu paro para pensar o que essa pessoa, por que ela faz aquela pergunta? Por que aquele comportamento? Será que aquele comportamento não pode ser talvez um pedido de ajuda? E aí o confucionismo me traz, na verdade, essa ideia da paciência, de ao invés de reagir de pronto, dando já uma resposta como se eu conhecesse tudo, na verdade deixa eu me dar um passo para trás, observar o que acontece ali, entender por que aquela pessoa está ali, aprender talvez com aquela situação, porque talvez eu nunca tenha vivido, e por eu não ter vivido, eu não tenho ideia do que aquilo significa ou do que aquilo é, e aprender uma forma de lidar com essa nova situação. Forma de lidar que eu posso empregar para outras situações semelhantes ou que eu também posso passar para outro como aprender a lidar com ela. Então, o estudo do confucionismo, ele traz mesmo tempo que as pessoas ficam preocupadas, olha, eu já faço tanta coisa, como é que eu vou estudar? Mas se você pegar alguns princípios, esses princípios básicos norteadores do confucionismo, ele traz uma calma. Porque você não precisa reagir de pronto. Você pode se dar um tempo para você entender aquela situação e para depois de você ter visto e observado aquela situação, você pensar num caminho a seguir. Por que está tão inquieto? Está talvez tentando se exibir? Confúcio respondeu: não sou tão impertinente a ponto de me exibir. Só que detesto a inflexibilidade. Nós sabemos que o Confúcio teria afirmado, teria dito não ser nenhum criador de nada novo, que ele teria simplesmente resgatado textos clássicos da dinastia Zhou que haviam se perdido. E um desses textos é justamente o I Ching. I Ching, que significa o livro das mudanças, das mutações. Então, a ideia de mudança, de transformação, é fundamental para o Confúcio. Ora, o próprio confucionismo passa por grandes transformações em sua história, por grandes mudanças, desde seu início, passando pelo neoconfucionismo, chegando até o século XX, quando se encontra com a filosofia ocidental e se transforma mais ainda. Ou seja, o próprio confucionismo está submetido às regras das transformações que o próprio I Ching indicava. Então, diante disso, eu te pergunto, como é que fica a questão do autocultivo do homem em uma China, no século XXI, que não somente passou por transformações, mas que ainda passa por grandes transformações? O que é constante no confucionismo é justamente essa mudança.
você constrói o conhecimento à medida que você vive e você deve sempre buscar esse autocultivo. O que nós temos hoje em dia é que confucionismo, ali naquele período que ele viveu e durante aqui os diversos séculos depois, o confucionismo, estudar Confúcio era quase mandatório. Então, a ideia do autocultivo, ela estava muito ali às claras, ela era muito buscada. Hoje em dia, não é que Confúcio caiu no esquecimento, longe disso, Confúcio sempre está presente. Mas a gente esquece que o autocultivo, ele tem de ser uma prática diária. A velocidade da vida, essa modernidade líquida, que nem diria o Bauman, que tudo é rápido e tudo, as pessoas acabam vivendo muito rápido, muda-se tudo muito rápido, mas não se aprende nada com isso. E aí, o que o Confúcio colocaria nesse ponto? Como é que a gente leria o Confúcio para esse autocultivo no dia a dia? Que você precisa aprender com essas diversas situações. Você precisa estar aberto a essas situações. E parece que isso está sendo cada vez mais difícil, porque essa sociedade com diversos estímulos, essa sociedade extremamente rápida, essa sociedade extremamente fluida, ela está tão rápida, tão mutável, que a gente esquece de olhar o que podemos aprender com ela e esquecemos de olhar e de praticar essa questão da humanidade, da benevolência, de como tratar o outro, do foco do outro, da reciprocidade, do respeito mútuo. Então, trabalhar esse autocultivo hoje em dia é buscar o quê? O que o Confúcio já estava fazendo naquela época. Recuperar valores que ele falou, olha, existiu isso em algum momento, a gente fazia isso, mas em toda essa velocidade a gente esqueceu de fazer. E hoje em dia a mesma coisa, esse autocultivo, toda essa informação, modernidade, essas transformações, a gente acabou esquecendo também que esse autocultivo não é só um acúmulo de conhecimento técnico. Ele, na verdade, deve ser a prática de diversos comportamentos para uma sociedade mais pacífica, mais harmoniosa. Como Confúcio conseguiria hoje em dia, que toda a filosofia dele é muito atual, nossa, né? Como ele conseguiria explicar, por exemplo, hoje em dia, essa mistura que existe, principalmente no Brasil, nessa época que a gente está vivendo, de céu, de divino, de religião, mas, ao mesmo tempo, de ciência, de interação humana, de não ser binário, né? De ter um diálogo e conseguir escutar o outro numa era de metaverso, de TikTok, que é muito, muito mais rápido, de segundos, né? E a gente não consegue ter a mesma concentração que antes, de um estudo muito mais profundo que a gente tinha antes. Como é que você lida com essa velocidade, esse mundo de metaversos, essas novidades, tentando ainda aprender com o outro? O que o Confúcio coloca é que você tem aquele fio condutor, aquela ideia de você trabalhar com o outro, ela é universal. Você consegue praticar isso em diversos cenários, mas com tantos estímulos, a gente acabou se perdendo essa prática. Praticar isso, se você consegue o pensamento, e aí isso é uma outra questão. Todo mundo pensa que para executar a filosofia do Confúcio, necessita de um tremendo estudo de anos, se debruçar em cima de todos os escritos. Mas se você pegar o principal ali, o core, aquele centro do confucionismo, que é a ideia de você cultivar a si, prestando atenção no outro, botando o foco no outro, do respeito ao outro, da construção do conhecimento junto ao outro, mesmo nessa alta velocidade do metaverso, do TikTok, do Trend Topics no Twitter, que muda a todo minuto, você consegue aprender um pouco com isso. Porque para você aprender, não é uma questão apenas de você se debruçar e passar horas ali em cima. Você tem de estar disposto a dar aquela respirada funda, deixar aquela resposta do fígado, como diria Humberto Eco, e falar por que essa pessoa pensa
ou diz, ou está agindo desta forma. E aí, mesmo esse pequeno momento de reflexão, mesmo aquele 30 segundos entre um vídeo e outro no TikTok, você consegue fazer um momento de autocultivos. Então, numa sociedade tão rápida quanto a nossa, realmente não dá para você sentar, encontrar o outro no caminho, ter uma longuíssima conversa e depois tentar entender dessa conversa com o que você vai retirar dali. De novo, principalmente que o conhecimento é construído junto ao outro. Você pode, nessas interações, ter pequenos momentos de autocultivo, pequenos momentos de construção do conhecimento. A tecnologia, muitas vezes, ela é colocada como algo que vai universalizar o conhecimento e nos aproximar, mas muitas vezes a gente acaba vendo que elas acabam nos distanciando. Por quê? Temos de diferenciar o consumo de informação do desenvolvimento de conhecimento e sabedoria. O consumo de informação é a quantidade de informação que eu consigo ler, ou seja, quantas vezes eu estou paginando ali o meu Trends Topics e conseguindo ver assim, o número de notícias que eu leio no dia. Mas o conhecimento sobre elas vem o quê? A partir do momento que eu busco não só cobrir tudo, mas eu me dedico em um ponto. E aí esse ponto eu vou buscar entender. E o momento que eu busco entender o próximo, eu estou construindo o quê? Uma sabedoria. Então, aquela dor do próximo, aquela expressão do próximo, eu consigo criar ali uma experiência, por meio, pode ser que uma experiência que eu não tenha vivido, mas que o outro está ali declarando, e a partir dali eu construo um conhecimento sobre aquilo para conseguir tratar melhor esse próximo. No próximo bloco, o sucesso pode estar atrelado a você viver bem, a você estar feliz, ser querido na sociedade, a você ter pertencimento e não necessariamente você ter uma quantidade de dinheiro muito alta na conta. o confucionismo está presente na cultura chinesa em diversos aspectos. Mas de que forma podemos percebê-lo no comportamento cotidiano das pessoas? Como as ideias de Confúcio influenciam a sociedade e o governo da China contemporânea? Ela ainda tem uma cultura muito confucionista, porque eu falei, está arraigada na cultura chinesa. Você talvez não pense em um confucionismo no qual a pessoa você vai cruzar com alguém na rua e ela fala, eu sou confuciana. Quase como a gente cruza aqui na rua e alguém declara, não sei se é judeu, católico, feminista, humanista, ou coisa do tipo. É muito difícil você ver isso. Mas é muito interessante que o confucionismo, ele se traduz em diversos comportamentos chineses. O comportamento, por exemplo, de respeito aos mais velhos. Aí vem aquela ideia de respeito aos ancestrais. Por quê? Porque é alguém que vive mais, teve mais experiência, teve mais interações com o outro. Essas experiências geraram mais conhecimento e, por isso, esse respeito aos mais velhos. A ideia de você se autocultivar e a ideia de você sempre buscar uma educação. A ideia de você trabalhar em equipe. Por quê? Você trabalhando, respeitando o seu próximo e você seguindo essa configuração em rede, você tem uma sociedade que pode se desenvolver melhor e mais harmoniosa. Temos a questão desse papel de cada um da sociedade, que ainda assim é muito forte na organização chinesa, de cada um ter a sua forma, a sua participação nessa sociedade, e a sociedade só prospera e prolifera quando cada um está executando o seu papel. Então, muitas das coisas que nós vemos como olha, é uma característica muito chinesa, você pode encontrar uma raiz dela no confucionismo. Aqueles que nascem com conhecimento são os mais elevados. A seguir vem aqueles que atingem o conhecimento por meio do estudo. A seguir vem aqueles que se voltam para o estudo depois de terem passado por dificuldades. No nível mais baixo estão as pessoas comuns, por não fazerem esforço algum para estudar, mesmo depois de terem passado por dificuldades. Durante a educação inteira, que eu fiz a educação na China, a gente aprendeu muitos pensamentos do Confúcio e não só aprender, né? Os pensamentos dele, vários virou a frase da vida das muitas pessoas, né? Eu tenho várias frases dele que me influenciam a vida inteira. E minha pergunta é, será que a valorização da educação na China tem seu raiz do confucionismo?
Quando a gente olha a educação da China, e é algo que muitas vezes os brasileiros comentam, a China se desenvolve imensamente bem porque você tem um grande incentivo à educação. Sim, isso é verdade. Você tem políticas que não só de governo, mas são de Estado, ou seja, elas perpassam vários governos, pautadas na educação. Mas é muito interessante que você vê na sociedade chinesa, e aí por isso que eu falo, Confúcio ele nunca sumiu. Você pode ter alguns momentos da história que as pessoas dizem que o Confúcio sumiu, que ele foi suprimido, que ninguém praticava. Mas tem algumas ideias confucianas, como essa do autocultivo, afinal a educação não é apenas a educação formal, ela está de tal forma no imaginário chinês que os chineses praticam isso de uma forma quase orgânica, é uma forma natural. É uma forma natural você incentivar que essa criança não precisa ser apenas bem na escola, mas você incentiva outros conhecimentos para essa criança. Essa criança, você expõe ela, você apresenta essa criança, por exemplo, a arte, a essa criança pintar, a essa criança aprender a tocar um instrumento, ela ir no museu, ela tá ali brincando com outras crianças, porque isso tudo faz parte de um aprendizado para ser um ser humano completo. Nós olhamos isso como se fosse, olha, é só da cultura chinesa. E aí, mas de onde vem isso da cultura chinesa? Vem do confucianismo. E aí, essa é uma característica que está perpassando. Esse é mais um fio condutor que foi colocado lá atrás por Confúcio e vem sendo trazido por diversas gerações até os dias de hoje. Mesmo a sociedade chinesa sendo imensamente diferente, e aí eu não vou nem comparar com os tempos de Confúcio, mas pensar o século XXI agora, a China moderna que nós temos, com a China do início do século XX, nesse espaço ali de 100 anos, nós temos ainda assim um grande estímulo a esse conhecimento. A China sempre valorizou isso. Se nós olharmos na questão até para trabalhos, para você ser um funcionário, para você ser um mandarim, você tinha de ter um conhecimento, e esse conhecimento era técnico? Não, esse conhecimento era filosófico. Porque se você tem esse conhecimento filosófico, essa benevolência, humanidade, essa busca de justiça, essa busca do seu papel da sociedade, você consegue construir e se colocar e ajudar a construir um bom governo. O conhecimento técnico necessário para exercer aquela função, aquilo você aprende na sua prática do dia a dia. Mas o mais importante é você já ter em si essa ideia, essa filosofia confuciana de aprender, de buscar ser benevolente, da humanidade, da justiça, de encontrar o caminho e o papel na sociedade. Então, a filosofia, ela dava uma base para você ser um bom funcionário. E aí, esse funcionário, a técnica você desenvolve. E isso se continua por várias outras gerações. Não é apenas uma procura por um conhecimento técnico. É um conhecimento filosófico que permanece na sociedade. O Gabriel GNT 80 pergunta se a China segue Confúcio e valoriza a educação, por que demorou tanto para a China se tornar uma potência mundial? Temos uma questão de ver o sucesso ligado ao dinheiro. É muito diferente essas duas questões. Você se desenvolver, você se autocultivar, você criar esse conhecimento e você ter uma sociedade harmoniosa, ela é diferente de você ter uma sociedade que se passa a ser rica, que é a questão que quando nós falamos em potência mundial, normalmente nós estamos pensando em dinheiro. Quando você pega, mesmo que você segue isso daqui, o principal é você ter um bom relacionamento entre todos e talvez esse relacionamento não seja pautado por noções de sucessos que são vistas por filosofias neoliberais, por exemplo. O sucesso pode estar atrelado a você viver bem, a você estar feliz, a você lidar muito bem com o seu próximo, a você ser querido na sociedade, a você ter pertencimento e não necessariamente você ter uma quantidade de dinheiro muito alta na conta. Então, seguindo essa lógica para o Estado, a potência mundial foi resultado de outras alterações na sociedade. Uma sociedade que pode, ao seguir o confucionismo, ela se desenvolve ali mais tranquila, uma sociedade mais pacífica. Você tem ali um desenvolvimento de educação. E tem outra coisa, resultados desse tipo, como eu falei,
política de educação da China não é uma política de governo, ela é uma política de Estado. Você não tem o resultado extremamente rápido quando você começa a investir em educação. Isso é um resultado que ele vai sendo construído, porque você precisa educar uma geração e essa geração vai caminhando até culminar em uma organização superior ou melhor ou mais eficiente financeiramente. Mas o confucionismo, em nenhum momento, ele vai equiparar o sucesso financeiro a justamente você ter uma boa vida ou ao sucesso financeiro a você ter se desenvolvido de uma forma benevolente, de uma forma humana com relação ao seu próximo. Talvez você pratique tudo isso e você não seja rico, mas você seja feliz. O Aguiar Morzelli pergunta assim, ele diz que a China conseguiu sair de uma colônia para uma potência científica, econômica e social. E a pergunta que ele faz é, mas como esse desenvolvimento poderá se equilibrar com a saúde mental e ecológica? Justamente você observando os seus arredores. Porque se você está ali fazendo esse desenvolvimento às custas da saúde, da questão ecológica e da saúde mental, esse desenvolvimento não perdura. E aí você também não tem uma prática que favorece uma sociedade o quê? Pacífica, harmoniosa. Então, você vai estar construindo basicamente o seu fracasso. E aí aquela ideia de novo do Confúcio, você tem de olhar para quem está do seu lado. Se você olha quem está do seu lado, você vê que talvez essa velocidade desse desenvolvimento, você está fazendo mal para quem está aqui do seu lado, está fazendo mal à natureza ali. E se fizer mal a isso, a essa pessoa, à natureza, a gente não vai conseguir todo o potencial que podemos ter. De novo, a eficiência econômica não pode ditar a sociedade. A mesma ideia quando Confúcio critica a eficiência militar. A eficiência militar, ela acaba o quê? Criando pessoas só preocupadas em como o Estado pode duelar e seguir e melhorar e conquistar outros povos, mas a eficiência econômica, que agora, vamos dizer assim, substituiu muito mais do que a eficiência militar, também não pode ditar. Por quê? Ela vai plantar uma destruição ali, ela vai plantar uma sociedade desequilibrada que vai passar a sofrer. Se nós praticarmos assim os ritos, os ideais, os ensinamentos confucionistas, a gente vai observar que isso não está fazendo bem e o que nós faremos? Reorienta. De novo, o conhecimento é construído olhando para o próximo e se o próximo não está funcionando isso com várias pessoas, você pode reorientar. Essa é a beleza da construção em Confúcio. Você pode reorientar o que não está dando certo. Pegando o confucionismo e ligando à ecologia, a China ela teve um momento que, para se desenvolver, ela precisou hierarquizar, priorizar alguma coisa. Digamos que teve um momento que a parte ecológica não foi priorizada. Mas o que você vê? Não ser a prioridade naquele momento não significa não ser importante. A prioridade naquele momento, talvez que a China ali, principalmente final da década de 90, mais ou menos ali década de 90, você tem uma priorização do quê? De tentar recuperar economicamente, por quê? Para alimentar a sua população, para garantir pelo menos uma qualidade de vida mínima. Quando isso passa, não é que a China não se preocupa com isso agora, mas quando isso não se tem agora como prioridade, você consegue o quê? Trabalhar também com essa questão ecológica, que agora a China está adereçando. Se você olhar, tem diversas iniciativas que buscam desenvolver, por exemplo, uma sociedade sustentável. E essa sustentabilidade, ela é muito recente. Então, tentar remediar, por exemplo, algumas questões de poluição. Durante anos a gente viu aquela imagem de Pequim com smog, tendo questões de poluição. E aí você tem o governo de Pequim, que tem uma grande quantidade de pessoas vivendo naquela região, tentando o quê? Como é que a gente pode garantir uma vida digna para essas pessoas? Como é que a gente pode reorganizar essa cidade para que, por exemplo, não se viva, ninguém mais viva dentro dessa massa de poluição? E aí você tem, de novo, o pensamento do coletivo. Eu preciso, e aí também a ideia do mandato divino sendo um mandato olhando o próximo. Qual é
Ali do líder chinês, qual é a ideia quando ele observa ali? Que basicamente eu preciso ajudar aquela população que não está tendo uma vida digna. Então eu reorganizo, eu crio iniciativas para tentar solucionar aquele problema. O Alisson Ferreira pergunta até onde o capitalismo interfere no confucionismo negativamente. O capitalismo, ele tem pesadamente uma lógica ocidental do individualismo. Só que a questão do confucionismo é você está construindo algo na coletividade. Até mesmo o próprio capitalismo, embora ele tenha uma raiz muito de eu tenho de ficar rico, ou eu tenho de ter os meus lucros e você que lute, vamos colocar assim para dizer em termos populares, o confucionismo, o que ele vai colocar? Ele quer dizer que o confucionismo ele é contra o capitalismo e ele é comunista? Não. Não é isso, ele não se posiciona nisso. Ele se posiciona que você tem de aprender. Então, você pode aprender também com o capitalismo. Você pode aprender, talvez, mecanismos que funcionem. Você precisa colocar tudo dele ali e seguir à risca, a cartilha de ponta a ponta? Não, porque, de novo, o confucionismo ele está buscando o quê? Construir um conhecimento que olhe o comportamento da sociedade, resolva um problema e que já esteja ali na sociedade. Então, ele permite adaptações. Então, o confucionismo e o capitalismo não devem ser vistos como o confucionismo pensando apenas, sei lá, vai ser comunista ou o confucionismo vai ser capitalista. Não. O confucionismo, ele olha para essas questões, para essas doutrinas econômicas, tendo o confucionismo, lembrando que o confucionismo é uma base filosófica, e ele olha o que a gente pode aprender com cada um desses modelos. No próximo bloco... E ninguém vive sozinho. Você precisa viver nessa sociedade. Você depende dessa sociedade. Você desenvolve em sociedade. O individualismo é fortemente incentivado em nossa cultura ocidental. Por um lado, isso trouxe grandes conquistas de liberdade e desenvolvimento pessoal. Mas em excesso, o individualismo muitas vezes acaba por se colocar acima da coletividade e comunidade. A filosofia de Confúcio indica outro caminho. Você tem no confucionismo essa ideia da humanidade muito forte e também tem outra coisa. Quando você fala de filosofia ocidental, e é muito forte também uma outra questão na China, o trabalhar com a sociedade em rede. Então, você precisa ter uma orientação muito mais de comunidade, um pensamento muito mais orientado ao grupo, ao clã, ao todo, do que a filosofia ocidental coloca dessa da individualidade. E essa de trabalhar em comunidade é muito interessante porque isso reflete em diversos comportamentos. A ideia, por exemplo, pegar a pandemia, quando você coloca diversas restrições, mas chinês obedece porque ele está acostumado a obedecer a ordem. Não, não é isso. Você tem pautada nessa sociedade uma orientação de coletividade, que é importante você cumprir o seu papel, que é manter o distanciamento, usar máscara, estar em casa se você tiver alguns sintomas. Você tem esse seu papel para o quê? Para preservar a coletividade. Por quê? Se uma pessoa estiver doente, o que você gostaria? Você gostaria que ela chegasse perto de você? Não, você gostaria que ela se cuidasse, que ela cumprisse aquele papel. Então, eu cumpro e respeito ao outro, e eu gostaria que o outro também cumprisse me respeitando. E por que todo mundo faz isso? Porque isso ajuda a preservar uma sociedade mais tranquila, mais harmoniosa, que consegue vencer maiores desafios, trabalhando nesse senso de comunidade. Então, a filosofia ocidental, essa racionalidade, talvez o comportamento individual de eu ficar em casa usando máscara, que é incômodo, que é abafo, talvez eu não quisesse fazer isso. E talvez não seja racional, porque eu vou fazer algo que me inflige um desconforto. Mas o confucionismo e aí a filosofia oriental te traz, você faz isso porque o benefício social disso é muito grande para a sociedade e ninguém vive sozinho, você precisa viver nessa sociedade, você depende dessa sociedade, você desenvolve em sociedade. O Israel pergunta como compartilhar o confucionismo em situação de cotidiano, com as mais variadas pessoas.
realçando os pensamentos do filósofo ou voltando para a vivência do presente, realçando a importância de cada momento? Na verdade, os dois. Você não precisa escolher, você pode realçar colocar o confucionismo e transpor justamente para o momento que você está vivendo. Como o próprio Confúcio coloca, essa busca do passado, essa consulta aos textos, você consegue ali identificar algumas pontas, algumas questões do presente. E aí essas questões do presente, você simplesmente tenta articular esses dois, fazer uma ponte, uma cognição entre os dois. Então, não é uma questão de valorizar o Confúcio ou valorizar mais a experiência. Você precisa ter uma união e uma troca entre os dois. Nenhum dos dois vai sobreviver sozinho ou vai se desenvolver muito bem sozinho. Você precisa justamente trabalhar os dois em consonância. Confúcio vivia em uma sociedade de hierarquia social rígida, onde todos, do camponês ao imperador, tinham um papel bem definido. A cada um cabia desempenhar suas funções de acordo com os ritos e tradições estabelecidos. Dentro dessa realidade, qual a relação entre hierarquia, conhecimento e legitimidade? Quando você trabalha com hierarquia e o conhecimento, você vai ligar com aquela ideia de legitimidade. Porque uma pessoa que tem um grande conhecimento, muito provavelmente ela consegue lidar com diversas situações, ela consegue se colocar em diversos meios. E aí, nisso daí, esse desenvolvimento, esse acúmulo de conhecimento, consegue colocar, sim, você em uma hierarquia mais alta. Lembre-se, a ideia da hierarquia, a ideia de você ter uma organização, de você ter um imperador, é a organização do bando. E ali você, com esse conhecimento, você legitimiza justamente porque você é o líder daquele grupo, porque você é o líder daquele bando. E por você ter essa legitimação vinda do conhecimento, você pode sim ascender na hierarquia. A pergunta do Vitor, que é: quem é o ser humano para Confúcio? O ser humano, ele está aqui com um papel, todo mundo. E aí esse papel você vai se desenvolver na medida que você observa a sua sociedade. Então, seria talvez uma força motriz? O ser humano está ali como parte da natureza, complementando a natureza e trabalhando junto com ela, e trabalhando nesse desenvolvimento, nessa transformação social, nessa transformação da natureza. Definir assim, o que é o ser humano para o Confúcio implica, na verdade, buscar assim, qual é a razão de ser, qual é o sentido da vida, né? O mais profundo dessa pergunta. E aí é o que o Confúcio sempre coloca: você tem de seguir ali o seu caminho, você tem de buscar uma resposta e o seu papel. E todo mundo tem um papel na sociedade, todo mundo vai ser importante nessa sociedade. No próximo bloco... Você costuma ter medo do desconhecido. Então, quando você é apresentado a isso pode com que você se identifique, você crie uma empatia. A China emergiu como potência econômica no cenário mundial. E com isso, este país vem despertando cada vez mais interesse, inclusive no Brasil. Um interesse que se estende à sua cultura, uma cultura milenar que, através de uma das suas correntes filosóficas, a do confucionismo, nos convida a ampliar nossa visão de vida a partir das pequenas ações diárias, trazendo valores como humanidade compartilhada, benevolência, coerência entre as nossas palavras e as nossas atitudes. Para assim, quem sabe, nos tornarmos mais sábios na arte do bem viver. Todos os dias examino a mim mesmo sob 3 aspectos: naquilo que fiz pelo bem-estar do outro, falhei em fazer o meu melhor, ao tratar com meus amigos, falhei em ser fiel às minhas palavras, ensinei aos outros algo que eu próprio não tenha experimentado. O Alessandro Leite diz que você tem todo um estudo sobre filosofia chinesa e a brasileira. Você percebe alguma influência da cultura chinesa no Brasil e o que exatamente? Eu vejo agora uma influência de Confúcio no Brasil, pegando bem a influência só do confucionismo, de uma tentativa de tentarmos trabalhar em sociedade. Mas ainda assim, o Brasil,
ele ainda está fortemente influenciado por uma cultura, uma filosofia ocidental. Quando você trata de filosofia oriental, muitas vezes as pessoas pensam que é impossível transpor essa barreira. Por causa de uma questão de idioma, porque está muito distante, porque é uma sociedade muito diferente. E aí, isso daí, você começa a posicionar fora. Então, por exemplo, programas como o Café Filosófico, que tenta colocar isso de uma forma muito mais fácil para um público mais amplo, são portas de entradas para você entender que o Oriente não está tão distante. E por ele não estar tão distante, é possível você aplicar esses ensinamentos confucionistas de uma forma muito mais fácil no nosso dia a dia. Então, por mais que a nossa sociedade brasileira esteja assim, muito diferente da organização e até mesmo da filosofia oriental, o que eu vejo é que essa curiosidade sobre Confúcio, você pode ver, olha só, existe uma sementinha ali plantada de autocultivo, uma sementinha que talvez essas pessoas passem para outras e esse ensinamento vá se desenvolvendo. O Gabriel Pablo diz que existem poucas traduções de textos chineses para o português. A pergunta que ele faz é se poderia modificar, diminuir de alguma forma o preconceito se existissem mais traduções, ou como poderíamos aproximar mais essas culturas. Há poucas traduções de clássicos chineses. E essas poucas, tem algumas que são divinamente traduzidas, e também tem uma outra questão. Não é apenas você traduzir, porque ao traduzir, eu concordo, você dá um acesso à pessoa a ela entender aquele texto, a ler aquele texto. Mas compreender aquele texto, e uma coisa curiosa nas traduções e até mesmo no confucionismo, e que a gente não tem uma prática muito aqui no Ocidente, é a preservação dos comentários. Colocar ali os analexos só traduzidos, isso é muito difícil para uma pessoa comum, que não estuda filosofia, que não está debruçada em cima dos estudos do clássicos. Mas até para os próprios chineses isso é difícil. Normalmente, e principalmente porque o mandarim ele vai se transformando ao longo dos anos, você tem a declaração mais antiga, mas você tem, talvez algumas coisas no mandarim não eram mais usadas, então você tem um comentário sobre aquilo. Então, não é só uma questão de você ter várias traduções, são imensamente necessárias. É muito importante porque você não consegue entender ou construir afinidade ou não ter preconceito com algo que você não conhece. Você costuma ter medo do desconhecido. Então, quando você é apresentado a isso pode com que você se identifique, você crie uma empatia e você começa o quê? Você pode até admirar, talvez você pode não gostar também, e tá tudo bem. Mas essa tradução, ela te dá um acesso, mas ela também, nesses trabalhos dessas traduções, uma coisa que faz muita falta, justamente para quebrar esse paradigma, esse estigma, é justamente vir comentados, para que se o acesso, por exemplo, a quem não trabalha com filosofia, ou não tem filosofia como um dos seus hobbies, que se dedica, é conseguir ter em compreender esses textos. E você ter um texto comentado é algo muito comum na China e não é algo extremamente exótico, não é algo que vai desmerecer o texto e muito menos algo que vai desmerecer a pessoa que o lê. Olha, ela não é inteligente, ela precisa do comentário para entender. Não é isso. São 4 ideogramas que viram uma frase muitas vezes. E isso daí, até a tradução é muito difícil de você fazer, porque você tem várias interpretações em cima dessas traduções. Então, não é só importante traduzir, mas é também como você traduz e quem traduz, e fornecer também, por meio dessa tradução, um acesso melhor que seriam esses comentários, justamente para reduzir essa distância que nós temos entre China e o Ocidente. Porque quando você lê e você não entende, o que você faz? Não quero mais ler isso, não entendo, não gosto. Então, você não consegue gostar do que você não entende. Então, além de traduzir para garantir um acesso, para todo mundo poder ler Confúcio, que afinal ninguém vai ficar assim, nossa, vou estudar mandarim aqui esse fim de semana para segunda-feira ler Confúcio. Não dá para você aprender um outro idioma de uma forma assim tão rápida. Então, ter acesso a essas traduções e ser traduções de qualidade, feita por pessoas que entendem e compreendem isso, justamente para você também ter esses comentários embaixo, facilitaria muito para você reduzir essas distâncias, esses preconceitos.
Se um homem tem consciência ao longo do dia do que ele não sabe e não esquece, ao longo de um mês aquilo que ele já dominou, então ele pode, de fato, ser considerado alguém que gosta de aprender. Mais reflexões no site e Facebook do Instituto CPFL e no canal do Café Filosófico no YouTube. Enquanto o Confúcio acredita que todo mundo tem ali o seu papel na sociedade, vai se desenvolver, o taoísmo coloca, talvez você não tenha um papel na sociedade e está tudo bem.